Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 31 de dezembro. Agora na Espanha, 10 horas e 34 minutos. No Brasil, 6 e 34 da manhã. Gente, não tem como negar. A BTC encontrou um platô de suporte aqui muito poderoso nesse patamar de 91 mil. Ela bate nesse patamar e rapidamente acaba retornando para o patamar da própria VWAP semanal, que está exatamente entre 93.500 e 94 mil dólares. Às vezes ela avança um pouco acima de 94, mas a gente também não consegue perder ali o patamar de 91. Isso aqui no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. No 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, o nosso platô resistencial mais brutal é a própria VWAP mensal, e o platô de suporte fica sendo a base da banda de VWAP mensal. Bate ali. Olha, na agulhada do dia 20 de dezembro, a gente bateu 92.232, voltamos para a VWAP mensal. Na agulhada do dia 23 de dezembro, a gente fez a mínima em 92.520, voltamos para a VWAP mensal. Depois agulhou de novo no dia 27, em 93.500, ameaçou um retorno para a VWAP mensal, falhou, agulhamos para 91, fizemos a mínima em 91.500 e agora provavelmente a gente vai avançar novamente para ver o VWAP mensal. O sujeito que não consegue enxergar um padrão, mastro, bandeira nisso aqui, ele precisa rever os seus fundamentos da análise gráfica. Eu volto a insistir, as 2 primeiras semanas do mês de janeiro, basicamente amanhã já vai ser janeiro de 2025, dirão muito sobre a direção do mercado. E outra, o risco de não estar posicionado em altcoins é muitíssimo maior do que estar posicionado. Porque a dominância, que claramente perdeu esse viés de alta, a gente rompeu de cima para baixo essa canaleta, a base que sustentava essa canaleta virtual de alta. A gente quebrou essa sequência de fundos ascendentes para a dominância. A dominância, ela nitidamente startou um viés de baixa. Se só a quebra dessa tendência de alta, já que a gente quebrou essa LTA aqui, quando a dominância desabou para 54%, se só a quebra dessa tendência de alta já fez muitas altcoins decuplicarem lá no Gemas, quem está no Gemas já está surfando um vezes 12, hoje talvez seja um vezes 13, depois eu vou olhar com mais cuidado. Se só a quebra dessa LTA já fez algumas altcoins do Gemas Altcoin Alert mais que decuplicar, imaginem os senhoritos o que vai acontecer quando a gente surfar toda essa queda da dominância. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que são as altcoins que vão se expandir de forma mais exponenciada, ocupando um espaço maior no market cap de todo mundo cripto para as altcoins. E a BTC vai continuar se expandindo, o market cap dela também vai se expandir, mas como as altcoins vão se expandir de forma mais exponenciada, o market cap da BTC vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de toda a criptografia. Gente, o risco, eu vou repetir, o risco de não estar posicionado em altcoins é muitíssimo maior do que estar posicionado, porque a gente tem toda essa queda da dominância para surfar. Então eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A janela temporal de embarque para surfar aquele retorno completamente insano e que vai ser uma paulada espasmódica para os topos de boa parte das altcoins e deve começar a qualquer momento. Aquele retorno vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais, essa janela temporal para poder surfar esse tipo de retorno está se fechando.
Eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ali no Gemas Altcoin Alert, eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Na Seara Fática, MicroStrategy comprou mais 2.138 bitcoins. Gente, o Michael Saylor está indo para quase $500 mil de BTCs. Tudo bem que o preço médio dele ainda está abaixo de $70 mil e blá blá blá, mas ele está alavancando essa operação. Toda vez que ele compra mais Bitcoin, ele aumenta o preço médio dele. Agora o preço médio de compra ficou próximo de $100 mil. Eu tenho para mim que alguém precisa alertar o Michael Saylor que se o mercado, por exemplo, porque ele emite corporate bonds, que são debêntures lá no mercado TradeFi norte-americano, que são conversíveis em ações ou resgatáveis em dinheiro com juros de 12,88% ao ano, se eu não me engano. Se o mercado corrige forte, boa parte dos titulares desses corporate bonds vão querer a grana corrigida em 12,88%. Eu não acredito que o mercado, nitidamente, o mercado já está esgotando as forças vendedoras. Eu não acredito que o mercado vá corrigir muito mais, mas ele está alavancando a operação dele, não tem como negar. Então, aqueles críticos que ficam dizendo que a MicroStrategy pode se transformar numa futura MTGOX, que é aquela exchange japonesa que foi hackeada, mas mesmo depois do hackeamento continuou com 500 mil de BTCs e toda aquela montanha de 500 mil BTCs é administrada por um tribunal de falência japonês, aqueles críticos que dizem que a MicroStrategy poderia ser uma MTGOX 2, eles não estão totalmente errados se o Michael Saylor continuar aumentando o preço médio de compra das suas BTCs. Vamos ver até onde o Michael Saylor vai com essa montanha de BTC que ele não para de adquirir. Daqui a pouco ele vai a mais de 500 mil de BTCs. Eu tenho para mim que a estratégia dele de vender a $150 mil para resgatar todos os corporate bonds vai funcionar. Vai funcionar principalmente se ele parar de comprar BTC, porque que não adianta nada ele comprar BTC toda vez. A Bitcoin vai passar de $150 mil, mas toda vez que ele compra, ele está aumentando muito o preço médio de compra. E os problemas que atingiram as corporações criptográficas norte-americanas com o banco, o problema do debanking, vai ser rigorosamente investigado pela gestão do Donald Trump. Para quem não sabe, o debanking foi as alegações de fechamento de contas por motivos políticos. Os dirigentes democratas das agências reguladoras norte-americanas exigiram o debanking de uma série de corporações. A Binance sofreu muito com isso. A Binance teve as contas encerradas no Signature Bank. Quando o Silicon Valley Bank, lá da Califórnia, quebrou, não sei se vocês lembram disso, o Silicon Valley Bank quebrou, o regulador bancário foi lá para salvar. O Fed acabou salvando os depósitos do Silicon Valley Bank, mas no apagar das luzes do salvamento daquele banco, um monte de corporação criptográfica foi alijada do setor bancário norte-americano. O novo governo Donald Trump prometeu investigar agências, aplicar regras de acesso justo e acabar com a politização nas práticas bancárias. Eles prometeram consequências para os funcionários que politicamente encerraram contas, principalmente de corporações criptográficas. E a gigante de Wall Street, Franklin Templeton, gigante do mundo TradeFi, um grande player de Wall Street, prevê que reservas soberanas de Bitcoin vão se expandir globalmente em 2025. Políticos da Alemanha e Hong Kong agora sinalizaram interesse em adotar reservas estratégicas de BTC para suas nações. Até no Brasil, há um projeto de lei em tramitação para criar uma reserva soberana em favor do Tesouro Nacional Brasileiro em BTC.
É o novo normal ou não é? Na seara geopolítica e finanças internacionais, Xi Jinping confirma que o crescimento do PIB chinês vai bater a meta de 5%. O Xi Jinping confirmou que a economia chinesa atingirá sua meta de crescimento do PIB em 5%, graças aos esforços agressivos de estímulos. A inflação está perigosamente baixa em 0,2%, aumentando as preocupações com deflação. A produção industrial cresceu 5,4% em novembro por conta dos estímulos. Ainda na seara geopolítica, um tribunal sul-coreano emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidente impeachmentado da Coreia do Sul, Yoon Suk, por decretar lei marcial e tentar promover um golpe de Estado na Coreia do Sul. Ainda nos fatos, os Estados Unidos estão numa contagem regressiva para uma mega crise. 2025, gente, vai ficar marcado, ou será um ano que ficará marcado na história como o ano da inflexão. Nada mais, nada menos do que um montante colossal de quase 8 trilhões de dólares, 7,6 trilhões de dólares em dívidas públicas vão vencer só em 2025. Isso sem contar com o pagamento de juros da dívida, que consomem nada mais, nada menos que 3 bi, com B de bola, por dia do orçamento norte-americano. Juntando o vencimento desses quase 8 tri, mais os juros da dívida que vão vencer, os Estados Unidos, em 2025, vão ter que arcar com praticamente 31% da sua montanha de endividamento e provavelmente os Estados Unidos vão pavimentar um caminho para um endividamento acima de 40 trilhões de dólares até o final de 2027. Eles estão prognosticando que até o final do mandato de Donald Trump, o endividamento público soberano norte-americano ultrapasse os 50 trilhões. O fato é que é inegável que o próximo grande crash da economia norte-americana está sendo construído com muita competência, tijolo por tijolo, e será chocante. Aqueles que não têm um plano contra esse mega crash, infelizmente, sofrerão perdas bizarras e brutais. Gente, o sujeito que não está embarcado, a grande força motora de expansão do market cap da BTC é a expansão do M2, é a expansão do endividamento norte-americano. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Não há nenhuma outra força motora de expansão do market cap da BTC que não a expansão do Money Missouri norte-americano. Para vocês terem uma ideia, um pouco antes da pandemia, em 2019, a pandemia foi em março de 2020, em 2019, só havia 13 trilhões de dólares em circulação. Hoje, em riqueza impressa pelo Estado soberano norte-americano. Hoje a gente está em 21,31 tri. As pessoas não conseguem realizar mentalmente o tamanho dessa encrenca. Os mercados, o Fed, ele só possui competência para definir a taxa de juros de curto prazo. Quem define a taxa de juros de longo prazo é o mercado. O mercado está dando claros sinais de que eles não acreditam mais que essa montanha de endividamento será paga. O orçamento norte-americano, a partir de 2025, basicamente terá uma única função. A execução orçamentária norte-americana está caminhando a passos largos para ter uma única função: pagar juros da dívida. 3 bi de dólares por dia não é pouco dinheiro. E é isso que a execução orçamentária norte-americana precisa para fazer frente aos juros do endividamento. E como quem define os juros de longo prazo é o
O mercado está dizendo: nós não acreditamos mais que os Estados Unidos da América sejam capazes de pagar essa montanha de endividamento. Eu vou repetir: o sujeito que está fora da BTC e do mundo cripto, na verdade, essa situação macroeconômica norte-americana vai criar dois segmentos de seres humanos. Aqueles que serão livres como nunca sonharam, com coleção de passaportes. Quem tiver BTC, quem tiver uma BTC inteira a partir de 2027, será basicamente credor de estados soberanos. O mundo terá dois segmentos de cidadãos. Aqueles que serão livres como jamais sonharam, com coleções de passaporte, financiando estados soberanos, podendo sacar, colocando o seu colateral, podendo sacar montanhas de dinheiros de montantes fiduciários, montanha de montantes fiduciários, que é o dinheiro soberano fiat dos estados soberanos, basicamente colocando como colateral em qualquer plataforma de finanças descentralizadas suas bitcoins. E aqueles que ainda estarão acreditando nas divisas fiduciárias, BRL, real, dólar, e esses sim serão escravos como eles jamais sonharam nos seus piores pesadelos. Aqueles que acham que o BRL rodando no Drex, que vai ser a CBDC brasileira, vão poder comprar o cimento e o vergalhão da segunda laje lá na comunidade, sem colocar o hash da licença de construção. Se a pandemia fosse hoje, o sujeito só poderia gastar os seus BRLs no Drex, o real digital, num raio de 500 metros da própria casa. O Drex brasileiro, a CBDC brasileira, assim como a CBDC de Hong Kong ou a CBDC chinesa, é dinheiro programável. Vocês só vão poder gastar onde, como e quando os governos quiserem. Eu vou repetir, o que vem por aí é a divisão do mundo. O Elon Musk já falou sobre isso. Em dois grandes segmentos de cidadãos. Aqueles que serão livres como jamais sonharam e aqueles que serão escravos como nunca pensaram nos seus piores pesadelos. Esse nível... Esse desnível entre uma classe e outra de cidadãos será tão bizarro e abissal. O mundo está caminhando para a maior corrida maluca de todos os tempos em termos de concentração de renda e riqueza. O sujeito que está fora da BTC e do mundo cripto, nesse atual momento, ele precisa ser bem menos que o mineral. Gente, é inegável que a BTC não tem força para cair. Vocês vão de convir que com esse volume morto, se a BTC tivesse que cair, já teria perdido até a nuvem. Isso aqui tá desenhando, dando vigência a um belo balezão Bolshoi que vai redundar numa mega pernada impulsiva em direção a 130, 140 mil dólares. Qualquer coisa pode ser o catalisador dessa mega pernada da BTC em direção a mais de 120 mil dólares. Pode ser o mercado elevando os juros do título de longo prazo para patamares que inviabilizariam a execução orçamentária norte-americana. Essa discussão vai ter que ser travada agora, nas primeiras semanas de janeiro, porque o teto do endividamento vai ser batido no dia 14, segundo analistas do Departamento do Tesouro norte-americano. Se o mercado definir que Bitcoin é o hedge contra o superendividamento norte-americano, a BTC vai a 200 mil dólares antes que os senhoritos tenham tempo de piscar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, Kusama, TRX, Avax e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.